Amém. Boa noite, irmãos. Paz, Deus continue te abençoando, Ricardo. Em nome de Jesus. Não só dirige, mas canta também. Muito bom, né? Dá para fazer muita coisa. Amados, desde semana passada, o mundo tem vivido um momento muito difícil com o que ocorreu e tem ocorrido lá na Turquia. Não sei se você tem acompanhado lá, né? Onde milhares e milhares de pessoas mortas, milhares e milhares de pessoas desaparecidas. Mais de 150 equipes de resgate espalhado aí na Turquia e saindo de todos os lugares do mundo. Às vezes muitos estão totalmente despercebidos com as coisas que têm acontecido, irmãos. Eu tive, em 2009, o privilégio de estar na Turquia, e é um lugar muito difícil, irmãos. Lugar muito difícil. E ver esse número de pessoas, até mesmo de outras nações, podemos até dizer nações inimigas, ajudando e socorrendo um povo. Às vezes a gente não consegue perceber como as coisas têm ocorrido e como elas têm acontecido. Incrível, né? Você tem percebido aí as chuvas desses dias? Incrível, né, irmão? Janeiro, todo mundo esperando 40 graus. E as coisas têm se tornado cada vez mais difíceis. E a gente não consegue perceber essas coisas. Semana passada, essa semana, eu tive um privilégio muito bom, incrível, maravilhoso. Eu sentei para conversar com alguns irmãos e amigos a respeito das suas condições, ou da sua condição de vida em relação ao mundo no qual ele está vivendo e ao mundo que ele deseja estar, ou seja, as mansões celestiais. E uma das coisas mais fascinante e espetacular, você como pastor e homem de Deus, mulher de Deus, é você ter a liberdade de confrontar o pecado do seu irmão sem com que ele te bata, sem com que ele te ameace. E ele, através do Espírito Santo de Deus, ele para, escuta, ele avalia, entende exatamente a sua condição, e o que resta para a sua vida é misericórdia, e ele sabe disso. Essa semana, os irmãos acompanharam tanto na revista Palavra e Vida, na classe dos adultos e dos jovens, uma lição muito impactante. Você lembra o nome da lição? Alguém lembra, irmão? O quê? Estava falando sobre as garantias do quê? Do Espírito? Dei cola para vocês, né? As garantias do Espírito da vida. Você parou para analisar quais são essas garantias? Parou para analisar o autor, ele colocando a condição de uma pessoa que vive na carne e de uma pessoa que vive no Espírito. É claro, irmãos, e visível que há muitos no nosso meio que ainda vivem na carne. Há muitos que vivem na carne, mas há muitos também que vivem no Espírito. Durante toda a semana, Romanos capítulo 8 foi algo que ficou martelando assim na nossa mente, na nossa cabeça. E eu não sei se você aproveitou do manancial do texto para confrontar com a sua própria vida. Porque o texto é muito claro em denunciar e nos ensinar a respeito da vida em que nós estamos vivendo.
Você lembra o que diz o primeiro versículo? Você lembra? Olha lá. Não, tem cola aqui também? Ah, tem cola aqui. Tem cola aqui, né? Olha o texto. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Então, o texto é muito claro em dizer que há condenação, sim, para quem não está em Cristo Jesus. E aonde estão essas pessoas que não estão com Cristo Jesus? Quem são essas pessoas que andam segundo a carne? Quem são essas pessoas que não andam segundo o Espírito? Hoje eu quero falar com você sobre as condições que o pecado nos oferece. Há condições. Essa semana eu saí com meu filho e nós fomos à procura de um veículo. Hoje eu estava comentando isso com a Alci. E aí chegamos no local, se encantamos com um determinado veículo. Irmão, eu sou muito cismado com assim, é a vontade de Deus? É o que Deus quer? Porque uma coisa é certa, é o que eu quero. Mas é o que Deus quer. E aí, como fica naquela guerra entre carne e espírito, eu quero, não sei se é que Deus quer, eu fico tentando procurar formas de encontrar uma resposta de Deus. E sentei com meu filho, e aí andamos no carro, que coisa maravilhosa, né, irmão? Carro novo, né? É muito bom esse negócio, né? Maravilha, ai, que coisa boa. Entrei no carro, Senhor, em nome de Jesus, carro é meu. Sabe aquele negócio? Você vai fazendo? E aí, quando eu sentei para fazer assim, todo o contrato, e eu quero falar um pouco sobre contrato, e o contrato, ele expõe algumas condições, e se essas condições, elas forem quebradas, a pessoa, ela perde os seus direitos, se quebrar a condição. Mas o pecado, ele também, irmãos, ele nos condiciona a estar em uma posição que nós perdemos a bênção e negligenciamos a salvação. Sabia disso? O pecado, ele nos oferece a condição. E o atendente, né? Não, é seu já, parabéns, aqui nosso todinho. E aí, na hora de acertar todas as coisas, o rapaz, ele falou assim para mim, boas intenções, tá, irmão? Boas intenções. Ele falou assim para mim assim, ó, vamos fazer o seguinte, o senhor vai dar tanto de entrada, o senhor pretende pagar tanto de prestação, o carro na tabela é tanto, mas amanhã o senhor vai receber um telefonema. E aí, eu queria que o senhor fizesse o seguinte, quando telefonar e perguntar quanto o senhor está dando de entrada, o senhor não vai falar esse valor aqui não, o senhor vai falar esse valor aqui, ó. Aí eu, não, mas por que eu tenho que falar esse valor? Aí ele falou assim para mim assim, não, é porque o carro tem uma tabela, e aí tem que balançar, e falei, amado, mas olha só, mas eu não posso mentir, porque eu sou homem de Deus e sou um pastor. Aí ele falou assim para mim, não, mas eu também sou evangélico. Escuta, irmãos, olha as condições que o pecado nos oferece, e às vezes nós, despercebido, assinamos um contrato. Quando o diabo chegou para Eva e tentou ela, falou assim para ela o seguinte, ó, não é isso não, é porque Deus sabe que se isso acontecesse, você
pegar da fruta, se você desfrutar, você vai ser igual a Deus. Ó, escondeu aquelas letras minúsculas do contrato. Deus falou também: se você fizer, você vai morrer. No contrato não foi lido que ia sofrer, que aumentaria as dores de partos, que haveria doença, que a natureza estaria gemendo, como diz Romanos capítulo 8, por causa do pecado do homem. Não falou nada disso. Aquelas letras minúsculas que estão lá no contrato lá. O diabo, irmãos, ele é um grande vendedor. Ele é um vendedor que ele oferece o pecado através de um mundo que tenta iludir a mim e a você, sem mostrar as consequências que serão derramadas sobre as nossas vidas. Ele não mostra isso. Quando o cara está tendo relação sexual com a sua namorada lá, que não é casado, o pecado não está falando para ele quais são as consequências daquilo lá. O que isso pode gerar na sua vida. Ou seja, são aqueles anúncios que vêm com aquela letrinha pequenininha, miúda no rodapé, que eu não leio e você não lê. Sabe aquelas condições? Fala assim, não, faz um contrato aí, você lá, e você tem que assinar aqui. Alguém já leu um contrato todo aí alguma vez, irmãos? Todo? Se leu, levanta a mão. Amém, amém, meu advogado, vai ler. Existe culpa a gente não ler, irmãos. Mas é assim que o inimigo ele age. E aí no texto que nós vamos ler nessa noite, podemos observar aqui, irmãos, no texto, abra lá em 1 João, capítulo 1, tá bom? Verso 6. Nós vamos ver que, nós vamos observar que há uma preocupação do apóstolo João. João, ele está preocupado com as suas ovelhas, no que diz respeito a uma vida de santidade. E aqui João, ele apresenta várias vezes no mesmo texto, porque nós vamos ler outros textos, a seguinte palavra: ser. É uma palavra pequenininha, irmãos, mas ela faz muita diferença. O ser aqui, irmãos, é uma preposição condicional, ou seja, ela vai condicionar a alguma coisa que às vezes nós não percebemos. Ou seja, o uso dessa pequena palavra aí, ela modifica todo o sentido das palavras que nós vamos ler. Se dissermos, ele disse, se dissermos que temos comunhão com Ele, Ele quem? Não ouvi, irmãos? Deus. Estou falando assim, se eu digo que eu tenho comunhão com Deus, mas eu ando em trevas, eu sou mentiroso, ou seja, eu estou mentindo, e eu não pratico a verdade. Aí se eu dissesse para você assim, então você é filho de Satanás. Porque quem mente é filho de Satanás. E se eu digo que tenho comunhão com Ele, mas eu ando em trevas, eu minto e não pratico a verdade. Olha só, se. Meus amados, eu não sei se você aceita as condições, dos quais as próprias condições impostas pelo pecado destrói a sua vida. Destrói a sua vida com a sua família, com seus amigos, com a sua igreja. Eu quero apresentar para você nessa noite, se você me permite, quais as condições que são impostas pelo pecado, está lá em letras pequenininhas, que você não lê e eu também não leio. Mas nós precisamos ler, precisamos estar atento a isso. O primeiro texto é esse aí de 1 João. Nós lemos verso 6, se dissermos que temos, o que mantemos comunhão com Deus,
e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A primeira condição que o pecado te oferece é quebra de comunhão. Qual é a primeira coisa que uma pessoa faz quando ela está andando em trevas? Quebra a sua comunhão com Deus e em seguida com a igreja. Quando a pessoa ela pensa em sair da igreja, a primeira coisa que ela já abandonou foi quem? Mas ela não percebe, porque está em letras minúsculas, ela não consegue ver isso, ela não consegue perceber isso. Mas o pecado nos traz essa condição. Então, a primeira condição imposta pelo pecado é a quebra de comunhão com Deus. Não importa com quem você pecou, não importa o que você fez, porque todo pecado, primeiro você pecou contra Deus. Não importa qual seja. Fiquei com raiva. Pecou contra quem? Pecou contra Deus. Fez isso, pecou contra quem? Pecou contra Deus. Todo pecado, irmãos, ele começa primeiro em Deus, e essa quebra de comunhão com Deus é perigosa, é terrível. Nos traz outras consequências. Então, quando pecamos, nos afastamos de Deus e perdemos a nossa comunhão com o Criador. E essa, irmãos, eu entendo que para mim é uma das maiores consequências do pecado. Porque essa consequência, ela leva a outra consequência. Como assim, pastor? Eu vou ler um texto para você, muito conhecido. Está lá em Salmo. Salmo 42, verso 7. Diz o seguinte: um abismo chama outro abismo. Essa condição que é oferecida, ele vai levar você ao quê? A um abismo, e ele vai levar a um outro abismo, um outro abismo, outro abismo. Então, olha só, não perca a sua comunhão com Deus. Porque se você perder a sua comunhão com Deus, meu irmão, você vai se tornar um nada do nada. Segunda condição. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, ele não fala assim como anda na luz, não, ele fala assim como ele está lá na luz, temos comunhão uns com os... Vamos ler de novo, irmãos? Tenta entender isso aí. Tenta entender isso aí. Ó, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os... Eu vou explicar para você o que eu entendo. Talvez não seja isso que você está entendendo. Está me dizendo o seguinte: se eu ando na luz, como Deus está, como Jesus está, isso me ajuda a ter comunhão com o meu irmão, a ter comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, ele me purifica de todos. Você lembra que você leu lá em Romanos 8, verso 1? Que não há condenação para quem está em... Isso aí. Essa quebra de comunhão nos afasta de Cristo. Então isso nos leva a ser uma pessoa no estado de condenados. Agora olha só, quantas pessoas estão falando isso para você? Que a sua condição de condenado, a sua condição, a condição que você está, ela pode se reverter, ela pode ser mudada, ela pode ser transformada. Então vamos lá, a segunda condição imposta pelo pecado, irmãos, é que a pessoa, ela passa a andar nas trevas. Porque o pecado, ele cega a pessoa, e a pessoa, ela não consegue reconhecer seus erros, passando a andar aonde? Em trevas. Por quê? Porque ela não consegue reconhecer os seus erros. Irmãos, não tem
um homem sequer aqui, uma mulher sequer nesse lugar, que não erre todos os dias. E nós, irmãos, precisamos reconhecer os nossos erros. Só que olha só, o mundo, o mundo que eu estou falando é o sistema do pecado. O mundo, ele é tão obscuro, irmãos, que me leva a pensar exatamente o que está lá em Efésios 5, verso 12. O que eles fazem em oculto, só em referir, irmãos, ou só em falar, é vergonha. Você olha para uma pessoa que está lá no mundo, e só o que eles fazem no mundo, irmãos, é tão vergonhoso, que às vezes a gente não tem nem coragem de falar. E por que eles fazem isso? Porque eles estão andando em trevas. E andar em treva é uma dessas condições. Efésios 5, ainda no verso 11, diz que, ele diz o seguinte, ele nos faz um alerta, tá, irmãos? Ele nos orienta a não ser cúmplice. Não seja cúmplice das obras que são infrutíferas das trevas, que antes reprovais. É isso que você tem feito? É isso que eu tenho feito? É isso que a igreja tem feito, irmãos? Mateus 5, verso 14, nos diz que Jesus, ele nos chamou para ser luz do mundo. Porém, o pecado, ele tenta, irmão, de toda forma, e ele trabalha para que isso seja uma realidade, ele tenta escurecer o brilho de Deus em nossas vidas. Então, não ande nas trevas. Não ande nas trevas. Estreite sua comunhão com Deus. Terceira condição, irmãos. Ser enganado. 1 João 1, verso 8. Vamos ler juntos? Coloca aqui, vamos ler. 1 João, capítulo 1, verso 8. Vamos ler, vamos lá. Se dissermos... Ou seja, o diabo, ele tem um poder, não o poder de Deus, irmãos, mas ele tem um poder de fazer com que o homem, ele acredite na sua própria mentira. Ele engana a ele mesmo. Ele consegue, olha só, se dissemos que não temos pecado, quem é que não tem pecado? Todos nós temos pecado. Enganamos a nós mesmos. Então, a terceira condição que nós podemos ver aqui, irmãos, imposta pelo pecado, é ser enganado. Assim como a serpente, nós vimos lá, ela enganou a Eva e Adão. 2 Coríntios 11, verso 3, fala sobre isso. Ela continua enganando milhares de vidas até os dias de hoje. Quantas pessoas têm sido enganadas, irmãos? Quantas coisas têm sido oferecidas para cada um de nós todos os dias, e nós estamos envolvidos nesse engodo. Ou seja, estamos envolvidos nesse pacote, todo mundo junto ali, irmãos. Não aceite ser enganado pelo pecado. Não aceite isso. Peça discernimento do Espírito Santo de Deus. Quarta condição, irmãos. Não confessar. Dando continuidade no texto que ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Olha que coisa maravilhosa que é apresentada aqui. Ele diz o seguinte, que a única coisa que o homem precisa fazer nesta noite, que o cidadão desse mundo precisa fazer, é olhar para si mesmo e confessar os seus pecados. E aqui nesse texto, ele não está falando, irmãos, nesse caso aqui,
para você confessar o seu pecado para mim. Não, não é isso que ele está falando. É confessar o seu pecado para Deus. Se você confessar o seu pecado, o que ele está falando? Que ele é fiel e justo. Ou seja, quando nós não confessamos as nossas culpas e os nossos erros, irmãos, nós impedimos a graça de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque o texto diz que ele é fiel. Quando confessamos, ele é fiel, ele é justo, para quê? Perdoar os pecados. E ele não só perdoa os pecados, mas ele nos purifica de toda injustiça. Sabe o que é isso? Consegue entender isso? É ter liberdade de pregar, de anunciar e entender que tudo que foi feito, tudo que você pensou, a forma que você agiu, quem você era, quando você se declara para Deus, quando você confessa para Ele, Ele não só é fiel e justo para te perdoar, mas Ele também é capaz de purificar você de toda injustiça. Então, a quarta condição que é imposta pelo pecado, irmãos, é a pessoa não reconhecer que é um pecador. Eu não fumo, não bebo, não me prostituo, vou para casa, volto, não estou traindo minha esposa, não estou traindo meu esposo, não, eu sou um cara perfeito. O inimigo, irmãos, ele tenta a cada um de nós. Ele tenta a pessoa a fazer o quê? A não confessar os seus pecados a Deus. Por quê, irmãos? Porque ele sabe, irmão, que se ele fizer isso de forma sincera, ele será perdoado. Eu me lembro de um jovem que eu conheci, que a sua oração era certeira. Ele falava assim, quando ele tinha a oportunidade de orar, ele falava: Senhor, perdoe as minhas multidões de pecado. Aí um dia alguém o procurou e falou assim: jovem, olha só, não ora mais assim não. Não diga para o Senhor a sua multidão de pecado, não. Diga para Ele qual é o pecado. Diga para Ele qual é o pecado. Seja claro, o inimigo quer exatamente isso, que você não confesse, que você não seja claro. Diga para Ele. Diga para o Senhor, porque se você fizer. Provérbio 28, verso 13, é um alerta para todos nós. O alerta é: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançam misericórdia. Misericórdia de quem, irmãos? De Deus. O orgulho no coração do humano, irmãos, ele endurece para não aceitar e não reconhecer e também não abandonar o pecado. Então confesse os seus pecados a Deus todos os dias. Todos os dias confesse. Era Elias, me tira a dúvida aqui, era Elias Eli, acho que era Eli, que todos os dias orava, confessando o pecado dos seus filhos. Era ele mesmo? Você lembra? Jó, né? Todos os dias, irmãos. Todos os dias ele fazia isso. Todos os dias ele fazia isso. Nós precisamos, irmãos, todos os dias confessar os nossos pecados. Senhor, tem misericórdia de mim. Vai aí, Senhor Deus, olha só, som no meu coração. Vai lá, som no meu coração. Sondou? Me revelou sim. Agora vê se há alguma coisa aí que eu não consegui reconhecer. Senhor, me perdoe por isso. Me perdoe por isso. Quinta condição, irmãos, estamos terminando, tá bom? Falar mentira. Falar mentira. O capítulo 10 diz o seguinte: se dissermos que não temos cometido pecado, então estamos fazendo Deus de mentiroso
e a sua palavra não está em mim, a sua palavra não está em nós. Então, a quinta condição imposta pelo pecado, irmãos, é falar mentira. Como assim? João 8, verso 44, irmãos, nos deixa claro aqui, quando você faz uma análise do versículo, você consegue entender. Hoje eu até vi, os alunos ali, os irmãos estão se preparando para o batismo, tentando identificar e interpretar o texto. Então, esse texto nos deixa claro que o inimigo, ele é mentiroso, e não só é mentiroso, mas ele é o pai da mentira. Então, quem mente se torna o quê? Filho do diabo. Se torna filho do diabo. A mentira, meus amados irmãos, o que ela faz? Ela tem o poder de distanciar o homem de Deus. Por quê? O que a palavra de Deus nos diz lá em João 14, verso 6? Que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E a mentira tem como propósito exatamente distanciar o homem de Deus, ou seja, o homem está distante do caminho de Deus. E para não confessar o seu pecado, o que o homem faz? Ele fala mais uma mentira para esconder o seu erro e torna pior ainda. Hoje eu estava conversando com um amado irmão, e eu dei esse exemplo também para esse jovem que eu conversei essa semana. Eu falei assim para ele assim: meu irmão, você conhece a síndrome da Branca de Neve? Aí ele falou assim: não. Bem, deixa eu contar para você a síndrome da Branca de Neve. Já contei isso aqui para vocês. Diz que eu não sei se era bruxa, né, ou mais uma mulher, ela todos os dias chegava em frente ao espelho e falava assim: espelho mágico, espelho meu, existe alguém no reino, na terra, mais belo do que eu? Ao espelho mágico: não existe, nem na terra, nem no reino, és a mais bela. E ela ficava muito satisfeita em ouvir aquilo todos os dias. Um belo dia, ela chegou à frente do espelho e fez a mesma pergunta. E o espelho falou para ela assim: não, existe sim, Branca de Neve é a mais linda, é a mais bela. A bruxa quebrou o espelho, destruiu o reino, perseguiu a Branca de Neve e tentou matar os 7 anões. A pergunta é: quem você é quando alguém diz o que você não quer ouvir ou escutar? Qual é a sua reação? Como você reage? Quando alguém diz e fala assim para você: meu irmão, não vai por aí não, vai por aqui, esse não é o caminho, de que forma você reage? Ou seja, irmãos, nós precisamos, irmãos, entender que Deus, ele nos oferece oportunidades que são belíssimas para as nossas vidas. E condições é essa, irmãos? Está relacionada à nossa salvação. Quero terminar, irmãos, dizendo para você o seguinte: que o propósito do inimigo é destruir a sua vida. O propósito do inimigo é destruir a minha vida. E para isso, ele quer conquistar o direito, irmão, de fazer exatamente a sua vontade, entrando na minha vida e entrando na sua vida através do pecado. É assim que ele quer fazer. Mas há uma condição que nós precisamos estar cientes: somente desfazendo as condições do pecado, irmãos, é possível se livrar dessas consequências. Eu quero relembrar algumas delas aqui. O que desfaz as condições do pecado, irmãos: primeiro, busca a Deus, restaura a sua comunhão através de Jesus Cristo. Segundo, volta para a luz de Deus, porque a luz de Deus, ele prevalece sobre as trevas. Terceiro, reconheça o pecado, deixa Deus desmascarar o inimigo, se arrependa, confesse os seus pecados, fuja da mentira, aceite a verdade de Deus, receba o advogado que é Jesus Cristo,
que defende toda acusação de Jesus Cristo, toda acusação de Satanás, perdão, e volte a obedecer a Jesus Cristo. Que Deus possa ter a liberdade, irmãos, de restaurar as nossas vidas, e que o teu poder de Deus, transforme as nossas vidas. Oremos nessa noite. Senhor, são muitas as condições que nos levam a se distanciar do Senhor. Condições essas que às vezes não são vistas porque nós estamos tão despercebidos, olhando para as coisas que o mundo tem nos oferecido, que não percebemos o contrato que nós estamos assinando. Assim como Eva, Senhor, assim como Adão, o primeiro Adão, será que ele ele conseguia imaginar, Senhor, que o simples fato, a atitude de tocar naquela fruta, de experimentar aquela fruta, iria gerar a morte do seu filho? Será que Eva conseguia perceber que aquela atitude dela, do qual ela ficou impressionada, ia gerar a discórdia e a morte de um dos seus filhos, assassinado pelo outro? Mas nessa noite, Senhor, Pai, o Senhor nos alerta. O alerta de Deus é: se afaste das trevas, saia do meio da mentira, volte para a comunhão de Cristo Jesus, volte para o caminho que é Jesus Cristo, volte para a verdade e a vida. Aceite o convite de Cristo Jesus. Entenda que uma vez que você confessar o seu pecado, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda e qualquer injustiça de homens, de pastores, de qualquer outra pessoa. Entenda que Ele te oferece hoje a vida e Satanás oferece a morte. Pai, nos dê uma semana na Tua presença, nos faça resplandecer a Tua glória, nos faça mergulhar nos Seus mananciais, nos faça beber da Tua água, nos faça sentir do Teu Espírito, nos permita sentir o Teu toque, o aconchego de Suas mãos sobre a pele do nosso corpo. Nos coloque no colo, Senhor, enxugue as nossas lágrimas, sare as nossas feridas e restaure as nossas vidas. Nos faça viver o privilégio do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Com o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, o nosso Redentor, as consolações e a comunhão da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. E a igreja de Cristo Jesus diga: Deus abençoe sua vida, irmãos.